utilização. Então, a rede de frio, o que ela é? Não é rede de frios, não, tá? É rede de frio mesmo. Tá? Ela é responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição, tanto dos soros como vacinas e imunoglobulinas. Tá? Então, nós não fazemos aplicação e também nós distribuímos para, no total são 16 escritórios regionais para as suas cidades, mas nós distribuímos para 14 escritórios, sendo que o escritório da Baixada Cuiabana são os 11 municípios que vêm até a rede de frio buscar os soros, né? Ou vacinas ou imunoglobulinas. Tá? Então é só isso, essa parte que nós fazemos, conservando uma temperatura adequada, orientamos, né? Quanto às recomendações da rede de frio e utilização também. Tá? Então vamos começar. Bom, então falando dos soros, nós temos os soros que é antibotrópico, né? Então vocês já viram, né? Que é para o jararaca. Temos o soro antibotrópico peitavalente antilaquético junto, acidente de jararaca, surucucu, apico de jaca. O soro anticrotálico, né, que é a jararaca, acidente por ilhas 2, né, pentavalente junto. Jararaca é o cascavel, como não se sabe. E o anticrotálico sozinho para cascavel. O soro também antilapídico para coral verdadeiro. Tá? Temos os soros escorpiônico, o soro antiaracnídeo, né, fala para aranha. E para largar está o soro antilonômico, né? E esse daí é bem controlado e nós temos uma quantidade bem irrisória e não acontece esse acidente aqui conosco com o lonômico, tá? E o antiloxocelos, que também nós não temos que entra no aracnídeo. Nós temos esses institutos. Quem está fornecendo agora é o Butantan. O Vital Brasil está passando por boas práticas. E parece que o ano que vem, conforme o Flávio falou, ele vai começar novamente, certo? Então, vamos. Como que nós fazemos o soro? Todo mundo fala que a rede de frio nega soro. Nós não negamos soro. O que acontece que acontecia mais antes era o seguinte. Antigamente a gente não tinha um cruzamento com o Sinan, dos acidentes, né? Então começou em 2010, mas desde 2007 nós começamos a controlar os números dos acidentes, tá? Não foi por parte da rede de frio, e sim pelo Ministério da Saúde. Aí a rede de frio também teve que se adaptar. Antigamente, os escritórios recebiam os soros e também passavam para os fazendeiros. Essa era a verdade, porque vários fazendeiros chegou até a falar que ia matar a gente se não entregasse soro aqui na rede de frio. Então, nós passamos por tudo isso, agora, graças a Deus, já mudou a situação. Espero que nenhum escritório esteja entregando também para os fazendeiros, né? Então, os soros são assim, tá? Então, o que é? Nós olhamos o que aconteceu no ano anterior, os acidentes, tá? O que foi utilizado de cada tipo de soro, fazemos a média e aí sim, nós colocamos aquilo que foi utilizado mais 20%, que é a cota de reserva. E dessa cota está incluso quebras, que porventura possa acontecer, novos acidentes, ou então para ele também guardar um pouquinho lá de reserva, tá? Então, sempre a gente põe uma reserva de 20% acima. Quando nós não mandamos soro em quantidade suficiente que é feito, é porque nós não recebemos também do Estado, tá? Então, o Ministério, o que ele faz? Em cima do Sinan. E o que acontece com o Sinan? Muitas vezes não notifica, tá? Então, são notificados. Outras vezes faz uma beleza. Olha, eu notifiquei, mas o que ele fez? Guardou na gaveta a notificação. Ela não foi para o sistema. Então, a notificação na gaveta não tem nada, ela não está no sistema. Ela precisa estar no sistema lá que utilizou aquela quantidade de soro, tá? Outra coisa são os soros utilizados para acidentes que não tem nada a ver. Vamos supor, acidente com abelha, usou soro botrópico.
a utilização dos soros indivíduos, que acontece isso daí, tá? Nós passamos por bastante dificuldade, desde 2018 começou a dificuldade, 17, 18, com a diminuição bem grande do soro, né? Muitas vezes a gente precisava recorrer a uma outra regional para emprestar para outra, porque também a gente não tinha. Né? Então isso aconteceu agora, parece que está melhor, né? E vamos continuar melhor. Bom, o que aqui eu coloquei quantas recebidas pelo Ministério, tá? Então, deixa eu ver. Então, nós recebemos do Ministério da Saúde 425, quantidade encaminhada pelo escritório foi 515, eu estou contando de janeiro a setembro, até 19 de setembro desse ano, tá? Então, o que tem a mais? Vocês vão ver que tem uma diferença aqui, é o quê? É uma quantidade que nós tínhamos a mais, certo? Que é a diferença, tá? E aí que encaminhamos. Então, a gente tinha um pouco no estoque e encaminhamos mais. E assim vai sucessivamente aqui, né? Então, a gente encaminhou, que recebemos, ficamos com um estoque de 1.000 e pouco lá, tá? A gente tinha reserva para emergências. E da mesma coisa os outros soros, tá? Sempre foi assim. Então, a gente pode ver que todo mundo está tendo uma reserva, todos os escritórios estão tendo uma reserva de soro, tá? Então, a gente encaminha para os escritórios, certo? Ninguém está tendo a falta disso. Bom, aqui foi extenso, né? Então, aqui nós colocamos por todos os escritórios o quanto eles receberam, o quanto ele é utilizado e a reserva que ele tem ali, tá? Receberam, reserva, tudinho, tá? Então, nós vamos ver aqui o que foi utilizado, o que foi encaminhado, tá? Então, você vai notar que todos eles têm soro ainda nas suas unidades. E aqui nós estamos falando de escritório, porque todos os escritórios têm os locais que fazem a aplicação do soro, né? São hospitais ou algumas outras localidades, e também eles têm o soro. Na necessidade de mais, eles vão recorrer ao seu escritório e solicitar esse soro desse peçonhento, certo? Então, aí no caso de uma urgência, que vai recorrer à rede de frio, que nós temos plantões, né? Finais de semana, não à noite, mas temos em finais de semana, e onde a gente libera, certo? Então, nunca ninguém vai ficar sem um soro. Sempre tem um socorrendo o outro, tá? Depois vocês vão ver essa apresentação, aí vocês vão poder olhar aos seus escritórios. Tá? Aqui foi o que o governo estava falando, tem os locais, tá? Então, cada escritório tem os seus locais aqui, soros, com telefone, endereço, tudinho, tá? Então, só numa emergência que muitos recorrem ainda ao HMC, né? Que é o Hospital Municipal de Cuiabá, para fazer o soro, tá? E aqui vai, entendeu? É bem rapidinho, tá, gente? Você ainda todo mundo doido para sair comigo, tá? Então, bom, aqui é um resumo do que eu ia falar. Embora a entrega das ampolas do Ministério tenha sido reduzida, ela foi reduzida sim, mediante a notificação do SINAM, mediante a paralisação do laboratório, né? Devido às práticas, né? Não só o soro, como tem certas vacinas também que foi diminuído por causa de boas práticas. As unidades ainda superam o número de ampolas, tá? Então, eles têm ampolas, todos eles estão abastecidos. A gestão dos soros deve ser realizada visando, entre outros, reduzir as perdas, né? Então, nós estávamos com aquele formulário que o Vital Brasil mandou, de quantas ampolas de soro foi utilizado, tudinho. O Vital Brasil parou, e aí o pessoal também parou de notificar as demais, né, do Butantan, né? Mas é importante colocar, quando colocar no SINAM qual soro foi utilizado, o animal mesmo que foi o agressor, tá? Erro de diagnóstico nós temos muito, não sabemos se é na hora de passar no SINAM ou se é o que foi na hora que foi prescrito aquele bendito soro, né? Porque prescreveu,
certo? Erro da prescrição. Tem também um tratamento que é leve, ele coloca colo grave, coloca excesso de ampolas, certo? Tem isso daí. Falhas no armazenamento, muitas vezes por alguma coisa que temperatura excessiva, né? Demais. E houve perda de tempo também dessa temperatura. Perda por vencimentos, também tem soro, como vacina vence, né? E ou quebras. A solicitação mensal da ampola deve ser realizada conforme a recomendação, lá os acidentes visto, quando for utilizado, o não adianta pedir excesso. E a rede de frio não vai disponibilizar como o Ministério também não disponibiliza para nós. A solicitação, a distribuição das ampolas da rede de assistência deve ser criteriosa, com os dados epidemiológicos, né? E a real necessidade, certo? Então é isso aí, tá? A rede de frio está aí, se vocês quiserem ir lá conhecer, seja à vontade. Também nessa rua pertinho, pode ir até a pé. E é isso, muito obrigada. Tenha nada.